Olá, os meus queridos irmãos, irmãs e todas as pessoas que estão nos assistindo desde diferentes lugares do mundo. Agradecemos ao Senhor por essa tecnologia, por este meio de comunicação que o Senhor tem nos permitido, para que nós possamos nos comunicar com todos vocês, para que estejamos mais próximos uns dos outros. E é que por meio deste meio de comunicação nós nos sentimos todos juntos, todos perto, já não há distâncias. Em qualquer momento temos comunicação com algum irmão do Japão, por exemplo, ou lá na China. Então lá também há alguns irmãos que estão se comunicando, e isso é em questão de segundos. Que formoso! Difícil foi para o apóstolo Paulo, que ele tinha que viajar para conseguir ver ou visitar as igrejas, visitar as congregações, os grupos em diferentes lugares, e ele tinha que viajar por barco ou a pé, e ele demorava meses para chegar lá e visitar eles. Então o trabalho foi mais demorado, foi mais difícil, um fardo muito pesado foi naquela época para os apóstolos, mas nós hoje temos todas as facilidades. O que nós temos que fazer hoje é dispormos o coração para o nosso Deus e realmente meditar, refletir em Deus, pensar em Deus, porque hoje temos todas as facilidades. Nós não podemos nos justificar diante do Senhor. Não podemos nos justificar de dizer, Senhor, é que eu nunca ouvi a tua palavra, ninguém me ensinou o caminho, ninguém me fez conhecer o teu nome, e é por causa disso que eu nunca te servi, eu nunca te segui, por isso que eu vivi pecando no mundo, e é por isso que eu tô aqui no tormento. Então, nenhuma justificação há para os seres humanos, porque hoje temos todas as facilidades de comunicação e toda a facilidade para a obra evangelizadora em nível mundial. Agradecemos ao Senhor, glória ao nosso Deus, e hoje todos vocês, os irmãos, todos vocês que estão sentadinhos, vamos estar cantando ao Senhor o hino 217, que diz: o que habita no abrigo de Deus. Vamos cantar esse hino assim, sem a música, para que nós também aprendamos e vamos nos acostumando a cantar ao Senhor. Sem a necessidade de instrumentos musicais, conseguimos também servir e cantar ao Senhor. Então vamos estar cantando o que habita no abrigo de Deus, hino 217. Diz assim: El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con Él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con Él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará.
por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor porque o que habita no abrigo de Deus, no amparo de Deus, não terá medo, não terá perigo de nenhuma maldade, porque Deus está aí ajudando ele e resgatando todo aquele que buscam ele, aqueles que amam ele, aqueles que fazem a vontade dele. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. E no dia de hoje vamos estar falando sobre o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos e entendemos que um reino, uma monarquia, é um governo. Mas o reino do nosso Senhor Jesus Cristo é um reino tão especial. É um reino no qual todos aqueles que participam dele são privilegiados. E são aqueles também que desfrutam de estar lá naquele reino. Desfrutam da mão de Deus, da bênção de Deus, do amparo do Senhor, desfrutando desse governo maravilhoso, desses mandamentos formosos, maravilhosos que o Senhor Jesus Cristo deu quando o seu reino começou. Uma vez que ele foi crucificado na cruz do Calvário, então o Senhor apareceu para mais de 500 pessoas e também para os discípulos dele e deu umas regras, umas ordens para eles e disse para eles que eles fossem e pregassem o evangelho do reino dos céus pelo mundo todo e que aquele que acreditasse e obedecesse e fizesse a vontade do Senhor seria salvo, enquanto aquele que não acreditasse seria condenado. E esse reino dos céus começou com os apóstolos no dia de Pentecostes, quando todos eles estavam juntos orando e veio o Espírito Santo, pegou todos eles e eles começaram a falar em outras línguas, em outros dialetos, em outros idiomas, e eles começaram a profetizar e Deus se começou a manifestar, e lá começa o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, um reino espiritual. Então vamos estar meditando primeiro em quem fez essa promessa maravilhosa, e vamos abrir aqui em 1 de Crônicas 17. Em 1 de Crônicas 17, dos versos 11, 12 e 14, vamos estar lendo, onde houve um chamamento ao rei Davi. Deus dizendo para o rei Davi, por meio de um profeta, que o filho dele, e não estava falando de Salomão, nem de nenhum outro filho de Davi, mas estava falando era do Senhor Jesus Cristo, que o filho dele estaria herdando o reino. Vamos ver o que diz aqui em 1 de Crônicas 17, 11. 12 e 14. 11 diz: Quando teus dias se cumprirem, Deus dizia para o rei Davi, porque já ele estava no último tempo dele, e isso estava falando para ele por meio de um profeta. Quando teus dias se cumprirem para ir com teus pais, quer dizer, quando ele morresse, levantarei descendência depois de ti, a alguém dentre teus filhos, e estabelecerei seu reino. Ele me edificará casa, e eu confirmarei seu trono eternamente. Então, não estava falando do filho Salomão dele, porque o trono que o rei Salomão teve não foi eterno. Ele morreu e acabou esse reino.
Então, aqui está falando de um filho no sentido espiritual. Esse filho estava se referindo a Cristo Jesus, ao Senhor Jesus. Diz, ele me edificará a casa e o trono dele será eterno. E no verso 14 diz, mas o confirmarei em minha casa e em meu reino eternamente. Eu o confirmarei ao Senhor Jesus Cristo e o seu trono será firme para sempre. Glória ao nosso Deus. Aqui, esta é a promessa maravilhosa que Deus fez para Davi, se referindo a esse rei que viria no futuro e que o trono dele seria firme para sempre. Seria um trono para a eternidade. Agora vamos buscar em Salmos, continuemos lendo uma coisa a mais em Salmos, uma coisa a mais sobre esse reino, sobre o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Salmos 22. Salmo 22, no verso 28, que fala sobre esse rei. E diz, porque do Senhor é o reino, e ele regerá as nações. Aqui também está a promessa, nestes salmos, está a promessa que o nosso Pai Deus fez se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que o reino dele, ele ia estar no reino dele, regendo e governando todas as nações. Mas não é um reino material, físico, porque os reinos materiais e físicos acabaram, tiveram o seu fim. Este reino é um reino para sempre, um reino que está hoje vigente nas nossas vidas. Ele reina nas nossas vidas, ele reina em nossos corações. E no Salmo 45, vamos passar aqui no Salmo 45 para continuar lendo sobre essas promessas maravilhosas que o nosso Pai Deus fez do seu Filho Jesus Cristo. Salmos 45, verso 6. E diz assim, teu trono é o trono de Deus, é eterno e para sempre. Cetro de justiça é o cetro de teu reino. Glória a Deus. Aqui, neste Salmo 45, 6, está falando desse rei e está dizendo que esse rei é o mesmo Deus, porque nós sabemos que o nosso Pai Deus trabalha de diferentes formas. Ele trabalha como nosso Pai, trabalha como Filho e trabalha como o Espírito Santo, sendo um só Deus verdadeiro. Mas desse jeito, Deus tem querido se manifestar e nós temos que acreditar e fazer a vontade do Senhor sem questionar. E aqui, vamos continuar lendo sobre esse reino do Senhor Jesus Cristo no Salmo 103. O Salmo 103, no verso 19, também está a promessa que diz, o Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e sua soberania domina sobre tudo. Quer dizer que a soberania do nosso Deus está nos céus. É por causa disso que o Senhor Jesus Cristo dizia que o meu reino não é desse mundo. Porque acontecia que quando ele saía para pregar, muitas pessoas, como o Senhor fez tantas maravilhas e muitos milagres e sinais e prodígios, muitas pessoas queriam que ele fosse o rei da Judeia, como o rei de Judá. O rei de Israel queriam que ele fosse rei. E ele fugia e dizia para eles, não, é que o meu reino não é desse século, não é desse mundo, o meu reino é celestial, é espiritual. E aqui está nos dizendo, no 103:19, diz, o Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e sua soberania domina sobre tudo, domina no céu e domina na terra. É por causa disso que nós dizemos que o nosso Deus governa todo o globo terrestre, que o nosso Deus governa todo o universo. Todo o universo é governado por nosso Deus.
temos o Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei poderoso, verdadeiro, o nosso Rei que governa e faz todas as coisas bem, não como todos os reis que houveram na terra, que nunca houve um rei perfeito e, além disso, morreram. Mas esse rei permanece para sempre. Agradecemos ao Senhor por causa desse reinado. No Salmo 145. No Salmo 145 também temos outra promessa do Pai ao respeito do seu rei. O Salmo 145, 13. Diz o Pai ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo, diz: Teu reino é um reino de todos os séculos, e teu domínio por todas as gerações. Glória a Deus, todas as gerações. Então, desde Adão, Deus tem reinado nessa parte espiritual, desde Adão. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui na Terra, quando ele virou homem, quando ele virou humano por 33 anos, ele deu também os seus mandamentos, os seus ensinamentos, pregou as boas novas de salvação, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele próprio testificou que o reino dele não era desse mundo, mas que o reino dos céus tinha se aproximado já da terra, dos seres viventes, dos humanos, para que todos estivessem preparados, para que todos dispusessem o seu coração. E dessa forma, Deus pudesse entrar e morar neles, para que houvesse perfeição, para que houvesse bênção, para que houvesse paz nos seres humanos, tendo a Deus em cada coração e em cada vida. Esse é um reino perfeito. Então, olhem quão formosas são essas promessas que o nosso Pai falou desse reino futuro que viria nos dias vindouros. Viria esse rei a reinar para sempre e para reinar no globo terrestre inteiro, toda a natureza, tudo que nós chamamos de universo viria a reinar. Essas foram as promessas que Deus fez por meio dos profetas, por meio do próprio Moisés, porque o próprio Moisés, Deus disse que iria levantar depois dele outro profeta que estaria agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor falou por meio dos profetas nos Salmos desse reino eterno, desse reino dos céus que está aqui na terra funcionando e que todos aqueles que desejem vir participar e ser súditos deste reino maravilhoso, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor! Então agora sim, vamos para Mateus. Agora vamos buscar no Evangelho de Mateus, e talvez eu saia um pouco do assunto, mas houveram pessoas que me escreveram me perguntando por que eu falo São Mateus, São João, os santos e as santas, não é? Mas porque eu mesma estava ensinando que dos santos e das santas. Então, acho que as pessoas não prestam muita atenção no ensinamento. O que eu ensinei é que as pessoas, ao invés de invocarem a Deus, clamar para Deus, pedir para Deus ou para o Senhor Jesus Cristo, que é a mesma coisa, pedir e orar e venerar e honrar Ele, eles ficavam honrando as pessoas. A São Bartolomeu, a São Felipe, a São João, ao São Antônio, ao São Mateus, ao São Lucas, a Senhora Aparecida, a Senhora não sei das quantas. Eles ficavam adorando os santos e as santas ao invés de ficarem dando a glória e a honra a Deus, porque é Ele que temos que invocar, porque Ele é o único que nos ouve, o único caminho que vai para a vida eterna é o nosso Deus, e Ele é o único que nos ouve. Então, todos esses santos e santas existiram. Mateus, Lucas, Marcos, João, todos eles foram pessoas que existiram e tiveram uma vida reta e justa e santa. E é por isso que o Senhor mesmo diz que Ele nos chama todos santos e santas. Então, todos somos santos e santas, aqueles que estamos fazendo a vontade do nosso Deus, não é? Eu saí um pouco do assunto, irmãos, para esclarecer isso publicamente, para que ninguém fique mal interpretando isso.
Mas não significa que quando eu oro para Deus, eu falo, Senhor, eu quero que você me cure, que você abra as portas do trabalho para mim. Eu peço no nome de São Mateus, ou eu peço no nome da Senhora Aparecida. Não, isso é incorreto. Nós temos que dizer, Pai Santo, me cura, olha a doença que o meu parente tem um câncer. Eu peço para ti que cures ele no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço, Pai. É esse o jeito certo de invocar o Senhor Jesus Cristo, não a nenhum santo nem santa. Então, Mateus, Lucas e João, em todos nós, os que estamos fazendo a vontade de Deus, Deus também tem nos chamado de santos e santas e de filhos de Deus. Mas nós sabemos que para termos esse título de santos e santas, temos que deixar de pecar e fazer a vontade do Senhor. Mas isso não significa que vão dizer, Pai Santo, eu peço que me cures no nome de Maria Luísa. Não, isso é incorreto. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Melhor, se você quer dizer, Senhor, você ouve mais a irmã Maria Luísa, as orações dela, eu vou dizer para a irmã Maria Luísa que ela ore por mim, que peça a Deus por mim, porque você ouve ela, mas você não me ouve quase. Isso é diferente, mas o intermediário, o intercessor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que fique esclarecido, irmãos, e me desculpem ter saído do assunto. Mateus 4,17. Aqui em Mateus 4,17, o Senhor Jesus Cristo diz aqui a história que ele começou a sua obra evangelizadora. O Senhor começou a pregar, a ensinar o evangelho, as boas novas. E quais eram as boas novas? Começou aqui esse trabalho do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve que fazer 2 trabalhos quando ele esteve na terra. Ele fez 2 trabalhos. Ele começou a pregar o evangelho do reino dos céus e também ele começou a ensinar a lei de Moisés, como era que tinha que ser cumprida, porque ninguém estava cumprindo com a lei de Moisés. O Senhor Jesus Cristo teve que cumprir toda a lei de Moisés, passo por passo, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Cumprir a lei de Moisés. E o Senhor disse, assim que eu cumpra a lei toda de Moisés, então será revogada, será anulada na cruz do Calvário. O dia do meu sacrifício, esse dia vai ficar anulada a lei de Moisés e já ninguém vai ser salvo pela lei de Moisés. Ninguém vai ter a vida eterna pela lei de Moisés. Daí pra frente, todos os homens e mulheres que quiserem ser salvos terão que acreditar em mim, dizia o Senhor Jesus Cristo. Acreditar em mim que eu sou o único caminho que leva para a vida eterna e o único que vai salvar vocês e vai perdoar os seus pecados e vai levar vocês para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo disse, este é o Evangelho. Essas são as boas novas, que já não há um meio como antes era a lei de Moisés, esse método, mas começava um novo método de salvação. Acreditar que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, é o próprio Deus e que é o intermediário ou intercessor, o único caminho que leva para a vida eterna, o único ser ao qual nós podemos invocar para clamar ao nosso Deus, o Pai. E em espírito e em verdade, porque não vamos nos ajoelhar diante de uma estátua, nem de imagens, nem de cruzes, porque não tem graça nenhuma que você fique desenhando uma árvore e pintar ela e dizer é Jesus Cristo, e você diz, eu me ajoelho, ele é Jesus Cristo, e eu vou implorar para ele. Não, nada de imagens, nem de estátuas, nada de quadros. O Senhor é espírito, Deus é espírito, e em espírito é que nós temos que buscar e clamar a ele. Então você clama para o Senhor Jesus Cristo em espírito e o nosso Pai, Deus em espírito, para que ele nos ouça. É assim. Esse era o novo método de salvação. Jesus Cristo, o único caminho, e quem acreditasse nele, que ele tinha poder para perdoar os pecados, para salvar as almas, para levar elas para o reino, é o único. Essas eram as boas novas. Então, o que nós diríamos dos mandamentos? Mais pra frente vamos falar dos mandamentos do nosso Deus. O Senhor Jesus era se mostrando. E aqui no verso
2:23, aqui no verso 17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus. Depois que já tinha passado muitos reinos terrestres, o último rei de Israel foi o rei Ezequias. E muitos séculos se passaram para que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse neste mundo. Então o Senhor diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Eu sou o rei, dizia o Senhor Jesus Cristo. Eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Eu sou espírito, é um reino espiritual, um reino celestial. Mas tomem cuidado, os homens e as mulheres têm que deixar de pecar, para que possam pertencer a esse reino, para que sejam os súditos desse reino. E depois diz aqui que o Senhor começou a andar junto ao mar, pela praia lá em Galileia, e começou a formar os seus discípulos, o seu grupo de discípulos para que estivessem lá com o Senhor. Ele ensinando para eles a doutrina e ao mesmo tempo para que ajudassem a fazer o trabalho que ia começar do reino dos céus. Começava um trabalho para as pessoas. E ele começou a pregar e a chamar primeiro os seus apóstolos, diz que chamou Pedro, chamou André. Eles eram pescadores, chamou Tiago e Zebedeu. Bem, chamou a muitas pessoas, chamou eles e disse: me sigam, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Me sigam, estejam comigo, porque eu vou ensinar para vocês sobre a vida eterna. E vocês vão estar me ajudando, vão estar me colaborando no processo de evangelização para que as almas sejam salvas, para que as pessoas sejam felizes e tenham paz. Porque a lei de Moisés não deu felicidade, não deu paz para ninguém, mas pelo contrário, sofrimento e tribulações, angústias e castigo de Deus sempre. O Senhor queria levantar um povo novo, uma igreja nova para dar felicidade e paz. Glória ao Senhor. E é assim como o Senhor diz que ele começou a pregar o evangelho do reino, que foi por toda a Galileia, e começou a curar todas as doenças, todas as enfermidades do povo, ele curou. E aqui no verso 24 diz: E propagou sua fama por toda a Síria, trouxeram-lhe todos que se encontravam mal, os aflitos por diversas enfermidades e tormentos, os endemoniados, quer dizer, pessoas que eram possuídas por espíritos ruins, e o Senhor libertou e curou eles, os lunáticos, que são pessoas também que são perturbadas por espíritos maus, e os paralíticos, e curou eles. E muita gente o seguia, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e outro lado do Jordão, começaram a seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando começaram a ver os milagres e os sinais e tudo que ele estava fazendo. Olhem as diversas doenças que são produzidas pelos demônios e os espíritos maus, as bruxarias, as feitiçarias. Tudo isso gera doenças nos corpos das pessoas e perturba eles. Essas doenças não têm cura, não tem nenhum remédio. A ciência médica não pode fazer nada para curar essas doenças, mas o Senhor pode, o nosso Deus pode. O Senhor tem libertado muitas pessoas que têm vivido com todos esses problemas acima citados, com todos esses tormentos, perturbações. O Senhor tem feito esses milagres hoje, mas estamos lendo naquela época, quando o Senhor começou o reino dos céus. E dizia o Senhor: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E todos ouviam ele: sim, Senhor, e o que é o reino dos céus, Senhor? Nos explica. E o Senhor começava a fazer todos esses milagres e curas e prodígios. E ele já tinha os apóstolos dele, ele já estava escolhendo os seus apóstolos que iam andar com ele.
Então as pessoas ficavam maravilhadas e as pessoas diziam: Senhor, mas então o reino dos céus, do que é feito? E o Senhor, então, aqui no capítulo 5, aqui no capítulo 5, no verso 1 ao 12, que vamos estar meditando hoje, fala o Senhor de um sermão que ele deu quando as pessoas diziam para ele: mas Senhor, o reino dos céus, do que é feito? Você diz, João disse que nós tínhamos que estarmos preparados porque vinha um rei. Vinha um ser poderoso que ia batizar com fogo. Um ser poderoso e que, se nós não estivéssemos bem, esse ser poderoso poderia nos destruir. Que nós tínhamos que estar arrependidos dos nossos pecados. Mas agora você aparece, você diz a mesma coisa que João, que é para nos arrependermos porque o reino dos céus está próximo. Do que é feito esse reino? É diferente da lei de Moisés? Então o Senhor Jesus Cristo disse: de forma nenhuma, porque eu não vim tirar a lei de Moisés nem mudar ela, eu vim cumprir ela. Cumprir ela porque ninguém tem cumprido até agora, ninguém. E eu venho cumprir, e depois que eu cumpro ela, vai ser anulado esse método de salvação, mas os mandamentos de Deus vão continuar vigentes. Mas o método vai mudar. Já ninguém vai ser salvo pela lei de Moisés, mas vão ser salvos por acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, o único caminho que leva para a vida eterna. Então, no verso 5 de Mateus, capítulo 5, verso 1, diz: vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, seus discípulos se aproximaram e, abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: vocês querem saber qual é o reino dos céus? Do que é feito esse reino dos céus? Então o Senhor lhes diz: felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui não está falando que são felizes ou bem-aventurados os humildes em dinheiro, aqueles que não têm dinheiro. Não. Porque tem muita gente pobre de dinheiro, que não tem dinheiro, que vive na miséria e são bem ruins e pecadores, estupradores, matam, roubam, furtam, fazem muitas coisas desagradáveis e ruins, pecam muito. Os ricos também conhecem muitos milionários que pecam. Conhecem muitas pessoas pobres e míseras que vivem na rua, por aí. Eles não têm o que comer, não têm com o que se vestir, são muito pobres, não têm dinheiro, mas fazem muitas maldades e pecado. Então, isso não são os felizes. Quando diz aqui, felizes os humildes em espírito, é um homem ou uma mulher humilde. Humilde de coração simples, que não tem orgulho, que não tem arrogância, que não se sente superior aos outros, que não sente que sabe mais do que os outros, que tem títulos, que é bem formado, que sabe muitas coisas. Não, é o pobre de espírito, é a pessoa simples, humilde, simples, que aceita a palavra de Deus, aceita que Deus existe e que Deus tem que ser adorado, venerado, honrado e tem que fazer a vontade dele, tem que louvar o nome dele. O homem e a mulher que aceita esse tipo de coisas se diz que é uma pessoa humilde de espírito, humilde de coração. E Deus diz: você é feliz, é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, então diz que são felizes os humildes em espírito. E quando diz felizes, o que significa essa palavra felizes, bem-aventurado? Bem do bem, da benevolência, de fazer o bem. Então, o que Deus faz? Deus começa a abençoar esse homem ou essa mulher que são humildes ou pobres em espírito, porque eles têm aceitado a palavra do nosso Deus e aceitam e louvam ao Senhor.
E Deus começa a abençoar eles e dá paz para eles, felicidade, alegria, abre as portas de bênção material, de moradia, de trabalho e permite que eles desfrutem muitas coisas na vida, dá para eles saúde, ouve as orações deles, eles são muito privilegiados. É isso que significa a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é receber bens, benefícios, receber muitos benefícios. Tem pessoas que dizem, eu tenho muitos benefícios do governo. Do governo tenho muitos benefícios, eu tenho saúde, comida, todo mês eu recebo um dinheirinho do governo, eu tenho todos os meus remédios e me dão comida e tenho a minha saúde, eu tenho uns 5 benefícios do governo. É isso. Bem-aventurado é um homem ou mulher que recebe benefícios e aqui, neste caso, recebe eles do nosso Deus. Diretamente do nosso Deus recebe esses benefícios. Por causa disso, melhor não vamos dizer bem-aventurados humildes em espíritos, mas vamos dizer que eles recebem muitos benefícios, esses pobres ou humildes em espírito, esses simples de coração que amam a Deus. Eles recebem muitos benefícios do nosso Deus. Todas as bênçãos nesta vida e depois na outra, na vida eterna, glória ao nosso Deus. Então diz, nós já sabemos o que significa a palavra bem-aventurados, os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, olhem que benefício também. Entre todos os benefícios, Deus faz eles participarem do reino dos céus. Faz eles príncipes, com certeza são príncipes do reino dos céus. Que bênção entre todos esses benefícios. Participam do reino dos céus. Também nós aqui estamos lendo mandamentos ao mesmo tempo que estamos lendo do que é feito o reino dos céus, nós estamos vendo também os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo está nos dando aqui. E esses mandamentos, se nós comparamos eles com os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, é a mesma coisa, é igual, não muda nada. Então aqui no verso 4 diz, felizes os aflitos, porque eles receberão consolação. Irmãos, mas não é que você fique chorando. Eu conheço muitas pessoas chorosas, homens e mulheres chorosos, que choram por tudo choram. E tem pessoas que vão se ajoelhar e orar, e então choram e choram e choram, e todas as vezes pedindo para Deus, ai, Deus me perdoa, eu sou um homem ruim, eu sou um pecador, não sei o quê, e todos os dias a mesma coisa. O que significa isso? Por que você chora todos os dias, mas você não se arrepende? Se você está todos os dias chorando porque você está pecando, e você chora, isso não é o que Deus está falando, felizes os aflitos. Aqui está dizendo, felizes os aflitos, porque eles receberão consolação. Quer dizer, um homem e uma mulher são bem-aventurados ou recebem os benefícios de Deus, e entre esses benefícios recebe a consolação de Deus, porque essa pessoa sofre. Porque essa pessoa com certeza sofre, porque está sofrendo o seu próximo, porque o seu próximo não tem o que comer, porque aconteceu alguma coisa, um acidente com o seu próximo, morreu seus filhos, a sua família, sofre amarguradamente, então eu sofro também por ele, eu choro com ele, porque eu sinto o mesmo que o meu vizinho, porque eu amo o meu próximo. Então, eu estou sempre buscando ser misericordiosa com os outros, sofrer com os outros, porque isso é o que Deus quer, que nós não sejamos egoístas, que nós não tenhamos egoísmo de querer somente para nós a felicidade e os outros, que aconteça o que for com eles, não. Então diz, os aflitos, eles receberão consolação. Então, um dia, Deus, nós suportamos as tribulações também que vêm para nós, os momentos difíceis da vida, nós suportamos e sofremos, e um dia eu também sofro pelos outros, os sofrimentos, os problemas deles, e entre os dois pedimos para Deus, e
E talvez, com certeza, tem sido tanto o problema e a tribulação que talvez tivemos que chorar mesmo por causa da catástrofe ou da situação que aconteceu e clamamos para Deus. Então Deus vem e nos consola, porque a sinceridade em nós, há amor pelos outros, amor pelo próximo, amor pelas coisas de Deus, acreditar em Deus e saber que temos alguém que vai nos consolar. Então Ele nos consola. Esses são um dos benefícios também. Então, por isso que é feliz, é bem-aventurado, porque temos tantos benefícios e entre esses a consolação. Agradecemos a Deus. Então, Ele nos consola. No verso 5, diz: felizes ou recebem muitos benefícios os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Porque eles receberão a terra como herança. Qual é a terra? E qual são esses mansos? E o que é isso? Mandamentos do Senhor. O Senhor aqui não está dizendo, não está ditando os mandamentos, dizer não matar, não roubar, está dizendo para eles de uma forma diplomática, o Senhor, que chegasse ao coração dessas pessoas para que eles se convertessem. E é por isso que dizia, não seja orgulhoso, arrogante, seja humilde. E ao outro diz, ama o teu próximo, sofre com ele, chora com ele. E ao outro diz, seja manso, seja humilde. Não se deixe controlar pelo seu temperamento forte, pelo seu orgulho, pela sua arrogância. Não deixe que isso te controle. O Senhor dizia para eles, é bem-aventurado quem é manso, porque eles receberão a terra como herança, entre outros benefícios que vão receber. Além de ser consolado e além de pertencer ao reino dos céus, diz que vão receber a terra como herança. Esses são todos os benefícios. Receber a terra como herança é atingir a vida eterna, conseguir chegar lá depois da morte e ganhar o céu, ganhar a vida eterna com Deus. É essa terra nova que o nosso Deus oferece aos mansos, não é? Mas acontece que a mesma pessoa tem que ser pobre em espírito, tem que ser humilde, chorar, amar o seu próximo. A mesma pessoa tem que ser mansa. Quer dizer que todos esses mandamentos têm que ser cumpridos por um homem e uma mulher. Cada um tem que cumprir todos esses mandamentos. Ter todas essas qualidades. Cada homem e cada mulher tem que cumprir com isso. Não vamos dizer, não, é que eu sou manso, então eu sou somente manso. E você vai ser pobre, vai ser quem chora. Não, eu tenho que cumprir todos esses requisitos. Mas só que o Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas conseguissem entender, ia como especificando coisa por coisa para eles, como se cada pessoa conter uma só virtude ou qualidade fosse suficiente para ganhar a vida eterna, mas não. Temos que ter todas as qualidades e as virtudes. Mas o Senhor aqui estava ensinando para umas crianças. Eram adultos, mas eram crianças na sua forma de pensar. E por isso falou com eles desse jeito tão ilustrativo e tão formoso, para que eles pudessem entender cada um o que pelo menos tinham que ser diante do Senhor ou o que tinha que mudar. Aqui essa pessoa mansa, nós estamos falando das pessoas simples, humildes, sem arrogância, sem orgulhos, sem arrogâncias, sem humilhar ninguém. Uma pessoa que acredita, uma pessoa que aceita as coisas com mansidão e medita, reflete, não se irrita, não se enche de raivas, de iras, nada disso. Uma pessoa mansa. Diziam que Moisés era um homem manso, diz a Bíblia, que Moisés era manso. Bem, então são qualidades formosas, as quais nós temos que buscar ter conosco para agradar ao nosso Deus. E por que não? Para que as pessoas que estão ao nosso redor se sintam bem conosco. No verso 6 diz, felizes os que têm fome e sede de justiça, não fome e sede de comida, mas os que têm fome e sede de serem justos, retos, de não pecarem, têm fome e sede de não fazer pecados, nem injustiças. Quais são as injustiças? Roubar, matar, estuprar, sequestrar, caluniar, criticar. Bem, ter inveja das pessoas, ter ambição, cobiça, etc. É isso que se chama
fazer as obras de justiça. Serem justos é abandonar todo tipo de maldade, pecado, iras, raivas, rancores, vinganças. Tudo isso tem que ser abandonado para dizer que eu tenho fome e sede de justiça, que eu quero ser uma mulher justa. Você tem que ser um homem justo, que não pratique nenhuma maldade, não faça nada indevido. É isso que se chama ter fome e sede de justiça, que seja um homem justo, uma mulher justa, retos perante Deus. Qual será o prêmio que eles vão receber? Eles serão saciados do quê? De todos os benefícios, os dons espirituais, as virtudes, as qualidades, todos os valores que hoje em dia as pessoas falam muito de valores. As pessoas vão se encher de valores, de educação, de qualidades, virtudes espirituais e físicas. Diz que serão saciados. Por quê? Porque se afastaram do mal, se afastaram do pecado. E Deus está lhe dando mais virtudes e mais qualidades. Está lhes dando mais e mais para que a pessoa seja uma pessoa sem defeitos, incontestável, irrepreensível. Bendito seja o Senhor. É isso que cada um de nós temos que ser. Cada um de nós temos que ser tudo que está se falando aqui nessas bem-aventuranças, que quer dizer os benefícios que nós recebemos de Deus por fazer o bem, por ser boas pessoas, bons homens e boas mulheres. E no verso 7 diz: felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se nós somos misericordiosos com os outros, Deus vai ser conosco. Nunca vai nos faltar o benefício, nunca vai nos faltar a bênção de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia, a benevolência dele. Nunca vai nos faltar a comida, o vestido, o trabalho, a moradia, a felicidade, a paz. Nunca vai nos faltar a saúde. Sempre Deus vai estar atento para nos dar todas essas coisas, porque essa é a misericórdia que Deus vai ter conosco. Mas para isso, eu também tenho que ser misericordiosa com os outros. Então, se eu estou bem, satisfeito, comendo o meu pão, e eu vejo alguém que está morrendo de fome, que não tem, eu tenho que dar do que eu tenho, porque me dói no coração ver essa pessoa ou essa família morrendo de fome, essa família que não tem a comida. Eu tenho que fazer alguma coisa, dar das minhas coisas, ou buscar ir onde as pessoas e pedir para eles e dizer: olhem, se entre todos nos juntamos, vamos conseguir dar, porque olha como essas pessoas estão vivendo. Eu tenho que dar, mas também ao mesmo tempo tenho que ensinar para eles o caminho de Deus. Você acredita em Deus? Busca Deus. Como é a sua vida? Por que você está vivendo na miséria, na pobreza? Está faltando com Deus, com certeza, no seu coração. Você está fazendo maldades. Então eu vou lhe dar 2 tipos de comida, a física e também o espiritual. Ensinar para você que você vive uma vida reta e você se aproxime de Deus para que Deus resolva para você. Também, se eu vejo uma pessoa que precisa em algum momento da minha vida, eu tenho que ter misericórdia, paciência e olhar, ensinar, corrigir. E se é uma pessoa com defeitos, com doenças ou com espíritos ruins, então eu não tenho que estar contra essa pessoa e fazer coisas erradas para machucar ela, para machucar, mas eu tenho que tentar aliviar e ver o que eu posso fazer por esse homem ou essa mulher. Todos aqueles que sofrem, que têm os seus problemas, eu tenho que estar atento para ver como que eu vou ajudar a resolver. Por quê? Porque eu sou misericordioso. E como eu sou misericordiosa, então eu sou assim como as pessoas. Então um dia, o que Deus faz comigo? Ele deposita toda a sua misericórdia em mim. Glória ao Senhor. Então diz no 8: felizes os de coração limpo. Bem-aventurados os de coração limpo, porque eles verão a Deus. Além de alcançar a misericórdia, além de serem saciados de justiça, além de receberem consolação, além de receberem a terra por herança ou o céu, além de pertencer ao reino dos céus, então diz que o misericordioso
Também o de limpo coração vai ver a Deus, glória ao Senhor. Nós hoje não vemos o Senhor fisicamente, mas nós sentimos Ele no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Ela sente a Deus. A nossa alma e nosso espírito vê a Deus, talvez. A nossa carne não. Mas nós sentimos a Deus. Mas diz que um dia vamos ver Ele. Quem? Qual? Por quê? Por terem um coração limpo, porque aqueles que têm um coração limpo são misericordiosos, são justos, são saciados, serão consolados pelo Senhor, vão ter todos os méritos e as qualidades. Então, diz que os limpos de coração, e o que há no coração? Bem, no coração há os pensamentos. As pessoas dizem que os pensamentos estão aqui. Realmente, que estão aqui na cabeça os pensamentos. Mas esses pensamentos que estão aqui na nossa cabeça, de onde saem? Saem do coração. Do coração sai todos os pensamentos, e aqui nos pensamentos começamos a fazer um processo, mesmo que no coração às vezes já vem alguma coisa processada, porque tem pessoas que no coração tem maldade, e essa maldade vai se processando no coração, e quando chega no pensamento, começa a agir e a fazer as maldades. Nós, às vezes, processamos as coisas em nossos pensamentos e dizemos, não vou fazer porque vou ofender a Deus. Vou fazer porque vou agradar a Deus. Então, estão vendo? Aí estamos processando aqui o que tem aqui no coração. Processamos, então dizemos, vou fazer tal coisa porque vou agradar a Deus. O outro, não, eu não vou fazer isso, vou calar melhor, não vou falar porque eu vou ofender a Deus, vou machucar a vida espiritual dos outros, vou prejudicar os outros, vou ficar quieta, não vou falar nada, não vou dizer nada. Já eu estou aqui processando coisas que estavam no meu coração e eu tomei a decisão de melhor agradar a Deus do que as pessoas. E isso não é todo mundo que consegue fazer, as pessoas só agem. As pessoas processam, saem as coisas do coração, as maldades, chegam os pensamentos e imediatamente fazem e vão fazer a maldade. Mas os de limpo coração, os maus pensamentos saem do coração, a cobiça, a malícia, os adultérios, as fornicações, os sequestros, os estupros, tudo aquilo diz que do coração sai. Mas também o filho de Deus, a filha de Deus, do coração dela sai o amor, o carinho, a sinceridade, a retidão, serem honrados, serem honestos, serem íntegros, serem equitativos, não é? Tudo isso sai de um coração limpo, fazer boas obras, ajudar as pessoas, amar as pessoas, serem sinceros com as pessoas, não ter hipocrisias. Então, tudo aquilo é ter um coração limpo. E aqui diz que são felizes os de coração limpo, porque eles verão a Deus. Mas não é somente eles, mas é que temos que cumprir o do verso 7, verso 6, o 5, 4, 3, daquelas coisas que Deus está mostrando aí, nós tudo temos que fazer para conseguir sermos completos ou perfeitos. No verso 9 diz, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os que vêm a Deus são os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm um coração limpo, glória ao Senhor. Então, como nós conseguimos ver esses mandamentos preciosos que o Senhor Jesus está nos dando aqui, dizendo para as pessoas, ouçam que isso é o reino dos céus. Vocês estão vendo os regulamentos que tem nesse reino? No reino dos céus há regulamentos, há mandamentos. Há mandamentos. Olha os mandamentos, os pacificadores. Não estar botando lenha no fogo, com críticas, com fofocas, com faladorias, falando e pensando mal das pessoas e falando pro outro para fazer comentários e depois então eu semeio joio nas outras pessoas porque eu tô falando de alguém e eles então inocentes talvez e eu por ser fofoqueira acabo semeando o joio, então começam os ódios, os rancores, as vinganças, vem tantas coisas. Não, eu tenho que ser pacificadora, eu tenho que apagar os fogos ao invés de botar a lenha no fogo. Então, paciência, não se angustiem, não se irritem, não fiquem de mau humor, não fiquem raivosos, fiquem calmos, analisem, pensem, não ajam sem pensar. Olha que todos os problemas que você pode acabar gerando se você age sem pensar. Esses são os pacificadores, isso e muito mais.
Então diz que os pacificadores vão ser chamados filhos de Deus, porque eles estão lá para dar calma, para dar tranquilidade. Não peque, não faz isso, não faz o outro. É muito ruim que você pense desse jeito. Não pense isso das pessoas. Fique atento. Bem, então no verso 10, felizes os que sofrem perseguições por causa da justiça. Bem, sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Novamente, está falando o Senhor que vamos ser perseguidos, odiados por algumas pessoas vão nos odiar por seguir esse evangelho, por seguir essa palavra do Senhor, esse caminho. E temos que padecer e sofrer e suportar as perseguições, suportar o que vier, mas nós não vamos nos afastar do caminho do nosso Deus. Vamos continuar em frente, porque temos conhecido o nosso Deus e é melhor com Ele. Glória ao Senhor. O 11, felizes sereis, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós. Isso já aconteceu, quantas famílias divididas, porque ficam bravos, porque o seu parente vai na igreja, porque o seu parente lê a Bíblia, então ficam sendo inimigos, outros ficam sem herança, outros ficam rejeitados e nunca mais cumprimentam eles, tudo isso. E o Senhor diz, felizes sereis, pela minha causa, injuriam você, perseguem você, odeiam você, tiram a sua herança, tiram todo tipo de bênção, falam mal contra você, dizem que você é louco, louca, mentem contra você. Não se preocupe. Não se preocupe, porque você vai ganhar o reino dos céus por suportar. Segue em frente, seja firme, busque a vida eterna, busque o perfeito, você vai ver como você vai ter e você vai estar no reino dos céus. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que já estamos vivendo nesse reino. Esse reino já está desde faz mais de 2000 anos, está funcionando esse reino dos céus. E hoje em dia nós estamos desfrutando dele. Glória ao Senhor. É por isso que eu convido todos para que desfrutem desse reino dos céus. E aqui o Senhor Jesus Cristo, no verso 12, diz: regozijai-vos e alegrai-vos, porque vosso galardão é grande nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vos antecederam. Estava falando da perseguição. Que não fiquemos preocupados. Famílias, irmãos, irmãs, não se preocupem porque a sua família menospreza vocês, critica vocês. Sigam em frente, busquem de Deus, porque com Deus é melhor. Com Deus nós vamos ganhar, com Deus vamos triunfar, temos bênção, nada vai nos fazer falta. Esse é o reino dos céus. Então as pessoas, eu acho que esse dia, quando o Senhor Jesus Cristo terminou o sermão dele, as pessoas entenderam e falaram: ah, Senhor, já entendemos o que é o reino dos céus, Senhor. O reino dos céus é uma série de mandamentos, de regulamentos, de regras que tem que ser seguidas, mas são bem parecidas às da lei de Moisés, Senhor. Então o Senhor vai dizer, são iguais. As leis que Deus deu para Moisés são iguais, vocês cumpram elas. A diferença é que naquela época ninguém esteve ajudando vocês, mas eu vou estar com vocês para sempre. Eu vou mandar o meu Espírito que esteja com vocês na terra e ajude vocês a cumprir esses mandamentos do reino dos céus, que são igualzinhos aos mandamentos da lei de Moisés. Então não há nada diferente, mas o Espírito Santo vai estar com cada um de vocês, ajudando para mudar, para que seu coração seja transformado, para que você seja um homem ou mulher santo e santa, perfeitos perante Deus. É isso. É isso o que nós estamos hoje aqui pregando sobre o reino dos céus. Que formoso é quando nós lemos aqui nos evangelhos ao respeito do reino dos céus. Que formoso é esse reino, e nós estamos com Deus, e nós, cada um, temos que cumprir mandamento por mandamento, cada um cumprir todas essas coisas para reunir todas essas características e assim conseguirmos servir ao nosso Deus, agradar a Deus, sermos ouvidos por nosso Deus. Cada um de nós vamos ser ouvidos por nosso Deus quando cumprirmos esses requisitos do reino dos céus. O evangelho perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho puro, deixar de pecar,
acreditar que Jesus Cristo é Deus e que Ele é o único caminho que nos leva para a vida eterna, deixar de pecar e também receber o Espírito Santo e ter os dons espirituais vigentes para que Deus nos ajude a tirar e a limpar o nosso pecado, a nossa carne pecaminosa. É esse o reino dos céus. Glória ao nosso Deus. Agradecemos ao nosso Pai. Vamos estar orando ao Senhor. E depois de orar, vamos cantar ao Senhor esse coro que diz, o coro número 12, que diz o gozo do Senhor. Então, vamos estar orando ao nosso Pai Celestial, agradecer ao nosso Deus. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque en este día hemos estado meditando, Señor, acerca del reino de los cielos. El reino tuyo que mi Padre te dio, Señor Jesucristo. A ti, mi Señor, que eres nuestro amigo, eres nuestro refugio, nuestro escondedero fiel. Nosotros, Señor, nos escondemos en ti porque tú eres nuestra sombra. Y tú nos ayudas y tú nos prosperas y nos proteges cada día. Tú escuchas nuestra oración y nos das respuesta a nuestras peticiones. Y también tú, mi Señor, nos haces promesas divinas, promesas hermosas. Nos prometes muchas cosas espirituales y materiales y nos cumples, Padre Santo, porque tus promesas son fieles y verdaderas y tu palabra es para siempre, Señor. Gracias, eterno Dios, por conocerte. Gracias por estos maravillosos mandamientos, mi Señor, porque aquí tus mandamientos están desglosados. Antiguamente no se le daba a la gente los mandamientos así, tan ilustrativos, tan sencillos para que la gente pudiese entender, comprender. Pero hoy nosotros gozamos de la presencia de tu Espíritu Santo y Él nos enseña. Él está con nosotros enseñándonos, dirigiéndonos, guiándonos, orientándonos, nos está aconsejando, nos está consolando, nos está haciendo promesas divinas, promesas, y por eso nosotros no nos angustiamos, Señor, porque estamos contigo, vamos con tu mano poderosa, tú nos llevas de tu mano poderosa, mi Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre los enfermos, sobre toda persona enferma, de diversas enfermedades, así como tú lo hiciste, Señor, en ese tiempo, que hiciste muchos milagros y prodigios sobre todos los enfermos y todos los que eran atormentados por el diablo, por espíritus malos, por brujerías y hechicerías, por las maldiciones del diablo. Todas estas personas atormentadas, Señor, extiende tu mano poderosa y libértales, límpiales a cada uno, bendice a cada uno, mi Señor, también quita las enfermedades físicas, Señor, esas enfermedades incurables, Señor, sea tú quitando, destruyendo toda plaga, quitando todo mal, toda dolencia, mi Señor. Extiende tu mano porque hay muchos hermanos, hay mucha gente que están enfermos, que están en los hospitales y en sus casas enfermos. Tiende tu mano porque ellos te han clamado, mi Señor, ellos han orado. Escucha sus oraciones, Padre. Gracias, mi Señor y Dios Todopoderoso. Extiende tu mano y no faltes con el pan, con el sustento, con la comida a ninguno. Dale, Señor, todo lo que necesitan, así como lo has prometido, lo has estado cumpliendo. Gracias te damos. Gracias, Señor. Tu nombre sea enaltecido, tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Alabado tu nombre, glorificado por siempre. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias, Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo
gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. E seu gozo sem medida Ele te dá. Glória ao meu Senhor. Agradecemos ao nosso Deus e a vocês. Muitas bênçãos da parte do meu Senhor. Muitos beijos e abraços para todos. Amo vocês. Deus abençoe. Obrigada.